Olá! Vamos iniciar um novo módulo com um tema também novo dentro do nosso Código Civil Brasileiro, condomínio de lotes, presente no capítulo do condomínio edilício, no artigo 1358-A. Foi incluído esse artigo 1358-A. Antes de entrarmos nesse estudo, desse novo instituto, merece aqui fazermos vamos recordar o que já estudamos do condomínio edilício, do artigo 1331 a 1358, e também fazemos uma abordagem histórica, né, do que chama-se de condomínios de fato. Em 2002, o Código Civil foi aprovado, em 2003 ele entrou em vigor, e tivemos uma inovação não existente no Código de 1916, que é a presença deste condomínio edilício no Código Civil. O condomínio edilício, o condomínio horizontal, ele estava presente somente numa lei especial, a Lei 4.591 de 64. E com a entrada em vigor do Código Civil, passamos a ter este condomínio presente nos artigos 1331 ao 1358. Foi uma mudança expressiva dentro do nosso direito. Já analisamos oportunamente no estudo do condomínio edilício que este capítulo, infelizmente, veio com algumas omissões, com algumas lacunas, que hoje são resolvidas pela doutrina e pela jurisprudência de nossos tribunais. Para o estudo do condomínio de lotes, eu tenho que relembrar com vocês, o que temos de importante no condomínio edilício, principalmente em relação aos direitos e deveres dos condôminos, as obrigações desses condôminos. Falarmos das unidades autônomas, das partes gerais. Então, lembrar que nós temos lá no artigo 1331, no parágrafo 1º, falando do que vinha a ser e quais seriam, de forma exemplificativa, as unidades autônomas num condomínio edilício. No parágrafo 2º, encontramos a identificação das partes comuns. No parágrafo 3º, nós temos a identificação de fração ideal, uma conceituação de fração ideal, que até vale lembrar que este parágrafo 3º teve uma alteração substancial em 2004 com a Lei 10.931. O parágrafo 4º, diz que cada unidade autônoma deverá estar presente através de um logradouro público, ter acesso ao logradouro. E o parágrafo 5º, ele fala da utilização do terraço de cobertura, que estará ali numa parte comum do condomínio, poderá estar numa parte comum. Nós vimos que a convenção condominial, que é uma norma, ela possui cláusulas obrigatórias nos seus artigos 1332 e 1334. Vimos que ela poderá, para sua aprovação, para que tenha eficácia, e possa ser levada a registro imobiliário, a subscrição de 2/3 dos condôminos, que o cartório competente é o registro de imóveis para ser oponível a terceiros. Muito claro no parágrafo único do artigo 1333. Vimos os direitos do condômino no artigo 1335, destacando o direito de uso e gozo da sua unidade. Porém, o direito somente de poder votar, ser votado e participar de uma assembleia, se estiver quite com suas obrigações condominiais. E que, nesse momento, nós sentimos a falta da figura do locatário, porque o legislador só botou são direitos do condômino. E aí, oportunamente, o que orientamos? Que você deverá observar lá a Lei 4.591 de 64, a Lei de Condomínio e Corporações, onde foi destacado no artigo 24, parágrafo 4º, esse direito do locatário votar nas despesas ordinárias.
E aí fizemos a lembrança também dos artigos 22 e 23 da Lei 8245 de 91, onde fala das despesas extraordinárias e ordinárias de condomínio. Vimos também as sanções, que o Código Civil trouxe uma inovação de 4 possibilidades de sanções, né? 4 tipos de multas, nos artigos 1336, parágrafo 1º e 2º, 1337 e parágrafo único do 1337. Quero destacar alguns pontos importantes. A das benfeitorias, no 1341, códigos especiais. Né? Vimos também que o novo adquirente responderá pelas dívidas do alienante. Daí, em relação às despesas condominiais. Daí a importância de, no momento da alienação, trazer a declaração de quitação geral das despesas condominiais, quer com relação às despesas ordinárias e extraordinárias de condomínio. Muitos detalhes. Vimos as atribuições do síndico, no 1348. Vimos um prazo no mandato do síndico, 1347. Vimos as regras para a convocação e realização das assembleias, tanto ordinária como extraordinária, a partir do artigo 1350. E vimos a extinção do condomínio no 1357 e 1358. Todas essas obrigações, todas essas responsabilidades, agora vão poder ser discutidas também no condomínio de lotes. Uma grande evolução. Até o surgimento do condomínio de lotes presente no Código Civil, tínhamos os condomínios de fato, somente a discussão no condomínio de fato. E era a eterna discussão se caberia se cobrar, né, pela manutenção de jardinagem, de limpeza, de segurança, aqueles que não tinham formação no condomínio edilício. Era o dono da sua unidade, do seu lote, da sua casa, dentro de um loteamento, e que tinha ali a presença de uma associação de moradores. Não existia, no caso de unidades, não tendo unidades comuns e autônomas e comuns dentro do mesmo condomínio. Vamos, a partir de agora, analisar esse novo instituto, que, na verdade, ele não é novo, mas está novo dentro do nosso direito, né? Dentro do direito material civil. Então, isso tudo ocorreu em 2017, né? Com a entrada em vigor da Lei 13.465, que alterou o Código Civil exatamente no capítulo do condomínio edilício. Vimos que eu fiz aqui um resumo rápido do que estudamos no condomínio edilício, do artigo 1331 ao 1358. Não existia o 1358A, B, C, como vimos na multipropriedade, a partir da 1358B. Né? Ele veio alterar e criou-se, foi instituindo o quê? Instituindo o artigo 1358A, mas também fez alterações importantes por força desse surgimento do 1358A. Tivemos alterações também importantes na Lei de Parcelamento do Solo, na Lei 6766 de 79, né? Que trata do parcelamento urbano. Sem embargos da submissão da Lei 4.591 de 64, que é a Lei de Condomínio e Corporações, e ao próprio Código de Defesa do Consumidor. Então, de novo, nós estamos vendo aqui a riqueza do nosso direito. Temos que ter uma visão multidisciplinar, não fechados somente no Código Civil, mas a necessidade de irmos também em busca de outras leis. E aqui destacando a Lei de Parcelamento do Solo, o Código de Defesa do Consumidor. Então, o legislador inseriu, então, no sistema o condomínio de lotes como tipo de condomínio edilício. Veja que ele está dentro do mesmo capítulo. Está dentro do mesmo capítulo. Através da abertura de uma seção dentro do capítulo do Código Civil de 2002. Então, tivemos um aumento de uma seção, mas o condomínio de lotes, isso é importante a gente ter isso bem claro,
Por isso que fiz questão de iniciar este bloco exatamente mostrando o quê? O que nós temos de direitos e obrigações no condomínio edilício. Uma pessoa que vem adquirir uma unidade, um lote, né? Neste condomínio, em que temos áreas comuns dentro de um lote, tudo que está estabelecido no Código Civil no condomínio edilício caberá ao condomínio de lotes. Esta foi a grande evolução. Você deve estar me perguntando, mas já vi discussões discutindo a obrigatoriedade ou não, porque, infelizmente, nós encontramos ainda pessoas confundindo o condomínio, antigamente chamado condomínio de fato, em que não temos áreas comuns, e sim logradouros públicos, que muitos colocam uma cancela, botam até um portal, mas não existe. Eu comprei o lote, somente o lote com aquela metragem e mais nada. Aqui nós temos uma nova proposta, mas que merece uma reflexão. Com a chegada do condomínio de lote, com o que nós já temos do condomínio edilício, será que não fortaleceu aquela discussão da obrigatoriedade de pagamento de despesas no condomínio fechado, que tenha logradouros públicos e não unidades autônomas, de despesas com funcionários, com limpeza, com iluminação, com segurança, daquele que não tem uma convenção condominial, mas sim um estatuto, né, de uma associação de moradores. Fica aqui essa interrogação, para que você, no início dessa nossa aula, já possa ter a oportunidade de ir refletindo sobre esses condomínios que aqui nós estamos vendo. Modalidades, mas que nesse caso do condomínio de lotes, nós estamos atrelados ao condomínio edilício, sim, do capítulo do condomínio edilício. Então, o objetivo foi de alcançar os chamados loteamentos fechados, regulando-os e atribuindo-lhes formalidade. Mas qual tipo de condomínio fechado? Foram todos? Por isso que eu fiz a indagação. Será que está atingindo todos os condomínios fechados? E aí pergunto, o que vinha a ser condomínio fechado? De onde veio essa denominação? Vamos ler o artigo 1358-A do Código Civil. Ele diz, pode haver em terrenos, partes designadas de lotes, que são propriedade exclusiva, e partes que são propriedade comum, vou repetir, e partes que são propriedade comum dos condôminos. Aqui, esta definição do artigo 1358-A é clara. Já começa a responder a você a indagação que há pouco fiz com relação ao condomínio fechado. Na sua cidade, no seu município, com certeza você tem esses dois tipos de condomínio. Na cidade do Rio de Janeiro, nós temos no bairro da Barra da Tijuca, por exemplo, essa situação em vários condomínios. Em que nós temos os condomínios edilícios, nós temos os condomínios de fato, nós temos os condomínios de lote, onde enxergamos o que acabamos de ler no 1358-A, em que eu tenho designação dos meus lotes, mas também ao adquirir, né, eu terei a propriedade exclusiva da minha unidade exclusiva, autônoma, mas também das partes comuns daquele loteamento. Por isso que a Lei 6766 de 1979, ou seja, uma lei antiga, que fala do parcelamento urbano, que fala do loteamento, que fala do desdobramento, que fala da definição do que vem a ser lote, teve que ser alterada, teve que ser adequada.
teve que acompanhar a evolução desse nosso direito material para ficar em conformidade com o que nós hoje temos na nossa lei material civil do Código Civil Brasileiro. Até aqui está claro? Vamos em frente. Nesse mesmo artigo 1358-A, nós temos o parágrafo 1º, que diz: a fração ideal de cada condômino poderá ser proporcional à área do solo de cada unidade autônoma, ao respectivo potencial construtivo ou a outros critérios indicados no ato de instituição. Veja que o Código foi sábio ao trazer, após a definição, após a identificação do condomínio de lotes, qual seria a extensão do que poderíamos entender de condomínio de lotes, ele diz que a fração ideal de cada condômino poderá ser proporcional à área do solo de cada unidade autônoma. Fazendo aqui uma analogia, lembrando a você o que nós temos no condomínio edilício, pura e simplesmente. Parágrafo 2º, também incluído pela Lei 13.465, lá no condomínio de lotes, no artigo 1358-A. Aplique-se no que couber, ao condomínio de lotes o disposto sobre o condomínio edilício neste capítulo, respeitada a legislação urbanística. Compreende? Porque não tinha como ser diferente de iniciar este bloco. Lembrando os artigos 1331 a 1358, uma breve explanação foi saudável no sentido de trazer totalmente esse discurso para o condomínio de lotes. Porque o parágrafo 2º ele foi taxativo, em que podemos aplicar, devemos aplicar, no que couber, logicamente, ao condomínio de lotes, o que está estabelecido no condomínio edilício. Ou seja, o que está estabelecido no artigo 1331 ao 1358. E aqui ele botou assim, respeitada a legislação urbanística. Sim, porque nós temos que olhar não só, vamos ousar aqui na nossa aula, na lei de parcelamento do solo, que já falei, da lei 6766, mas temos que olhar o Estatuto da Cidade, o plano diretor da cidade, o que é previsto no plano diretor, conhecer efetivamente aquele município. Então, convido você à leitura da Lei 10.257 de 2001, chamado Estatuto da Cidade, em que ali nós vamos ter uma legislação urbanística importante. Convido também a você a conhecer a legislação estadual e municipal, do seu estado, do seu município, pertinentes, vamos dizer assim, ao mercado imobiliário. Acho que você vai concordar comigo que falar de planejamento urbano, se fala muito no planejamento urbano, nas cidades planejadas, que muitas das cidades planejadas hoje estão sofrendo com um crescimento desordenado. Brasília tem um plano piloto, ela foi uma cidade planejada, mas que infelizmente hoje ela teve algumas construções que não foram planejadas. E aí nós temos digamos assim, um descompasso, na questão urbanística de Brasília. Nós temos outras cidades mais recentes, botando capitais como Palmas, como Goiânia, em que falamos de cidades planejadas, em que temos muitos condomínios fechados, condomínios de lotes, loteamentos, que foram elaborados à luz da época da Lei 6766, lá a partir de 1979. Mas que hoje, apesar de ser uma cidade planejada,
ela tem condomínios de lotes. E aí veio a alteração do Código Civil para dar esse conforto. Então você, operador do direito, que advoga no mercado imobiliário, que poderá vir a ter um contencioso, uma consultoria nestas cidades, principalmente, ou em cidades que estão fazendo seu novo plano diretor, que olhe isso tudo. Não olhe só a lei do parcelamento solo, só a lei do Estatuto da Cidade, como montar um plano diretor, mas também o Código Civil. E aqui destacando o condomínio de lotes. Tá claro? O parágrafo 3º, ele fala exatamente dentro do raciocínio que eu quero destacar aqui para você, que ele diz, para fins de incorporação imobiliária, já está introduzindo aqui a lei, te convidando à leitura da lei 4.591 de 64, a partir do artigo 28, que fala da incorporação. Então, vamos lá. Para fins de incorporação imobiliária, a implantação de toda a infraestrutura ficará a cargo do empreendedor. Se eu estou falando aqui de planejamento urbano, se eu estou falando aqui de cidades planejadas, se eu estou falando aqui da lei de parcelamento do solo, se eu estou falando do Estatuto da Cidade, plano diretor, se eu estou falando aqui de investimento, porque eu tenho um empreendedor imobiliário, ele vai empreender, incorporando, construindo esses empreendimentos, que eu posso ter empreendimento de condomínio de lotes. Então, eu tenho que observar que no meu memorial de incorporação, artigo 32 da Lei 4.591 de 64, em que diz como que eu tenho que ter um memorial de incorporação e que eu só posso alienar unidades autônomas após o registro desse memorial de incorporação no registro de imóveis. É tudo junto e misturado. Já falei várias vezes aqui nas minhas aulas que o direito é só abrindo gavetas. Não se fecha gavetas. Quantas gavetas nesta pós-graduação comigo vocês já abriram? E com os outros professores? Várias. Eu instigo, de boa fé, logicamente, a você ter um interesse de ler outros dispositivos legais para agregar valor ao que nós estamos estudando. Sim, eu estou lendo, eu estou estudando, eu estou apresentando o condomínio de lotes do artigo 1358-A, do parágrafo A, caput, para primeiro, segundo, terceiro. Sim, mas eu estou dizendo, para eu operacionalizar, para eu orientar o meu cliente empreendedor, que vai fazer ali um empreendimento de um condomínio de lotes, eu tenho que chamá-lo a atenção, orientar diante desses outros dispositivos. Essa é a nossa realidade. Você já leu o Estatuto da Cidade? Você viu a grandeza do Estatuto da Cidade? O Estatuto da Cidade, ele inclusive, ele traz, regulamenta dois artigos importantíssimos das políticas urbanas da Constituição Federal. Vou destacar aqui o artigo 182 e o 191. Falar de uso capião especial do urbano e rural. Falar do IPTU progressivo, aplicação de possibilidade de IPTU progressivo. A função social da propriedade, e que no nosso Código Civil também está prestigiado, no artigo 1228 e seus parágrafos. Isso tudo, esses conhecimentos que estão no Estatuto da Cidade, que estão no Código Civil em outros artigos, da incorporação, o que foi introduzido, a lei de distrato recentemente, do patrimônio de afetação,
que foi introduzido em 2004 com a Lei 10.931, todos esses institutos vão enriquecer para eu pensar num mega empreendimento imobiliário. Olha que eu nem falei do direito ambiental pertinente, licenciamento ambiental, estudo, inclusive de resoluções do CONAMA, resolução número 1, resolução 237, que fala do licenciamento ambiental. Então, se eu estou falando de uma legislação em que diz que o condomínio de lotes, estou indo lá para o parágrafo 2º de novo, aplica-se no que couber ao condomínio de lotes o disposto sobre o condomínio edilício, respeitada a legislação urbanística, tudo isso que eu falei tem que ser visto. Tem que ser analisado. Para eu construir perfeitamente, elaborar perfeitamente um memorial de incorporação desse empreendimento imobiliário, para eu elaborar perfeitamente, em consonância com 1358A, a Convenção, Instituição e Convenção do Condomínio, porque ele é um condomínio edilício. Logicamente, olhar todos os artigos, como já falei, do capítulo do condomínio edilício. São vários detalhes importantes. Estamos iniciando o estudo do condomínio de lotes. Pergunto, você já tinha lido sobre essa matéria? Achava que condomínio de lotes era sinônimo em toto do único entendimento de condomínio de fato? Já quis aqui, neste primeiro bloco, trazer essa reflexão. Se todo condomínio fechado pode ser um condomínio de lote. Vamos avançar nessa discussão no próximo bloco. Até a próxima.